Vasco ganha reforços caseiros para essa reta final da Série B. Foi treino forte hoje também no CT, a gente vai falar sobre isso, sobre as expectativas para o jogo contra a equipe do Sport, quantos ingressos já tem vendidos para o jogo no próximo domingo e também vamos falar dos meninos da Colina, né? Os crias da Colina Sub-17 que tem um jogo importante nesta quinta-feira. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a mim! Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera aqui do Comenta Léo, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que tá deixando o seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. A gente tá encontrando algumas instabilidades nessa plataforma no YouTube e eu peço a vocês que sempre pesquise Comenta Léo Vascaíno quando não chegar uma notificação. Tá tendo um pequeno inconsistência aí na galera receber as notificações, então eu deixo essa informação para vocês que a gente tá tendo vídeo todos os dias. Fiquem tranquilos, muita gente me perguntou, Léo, parou os vídeos? Não paramos os vídeos não, os vídeos estão aqui todo dia no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui você encontra informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Léo Vascaíno, é um prazer enorme ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Olha, vamos começar com informações aí do Sub-17. Nesta quinta-feira, às 15 horas, o Vasco vai ao sul do país, né? Mais necessariamente ao Rio Grande do Sul, para enfrentar a equipe do Grêmio nas quartas de finais, jogo de ida do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Vasco que foi primeiro colocado, né, na fase normal, né? E agora, na fase mata-mata, o Vasco enfrenta a equipe do Grêmio e o primeiro jogo é nesta quinta-feira, às 15 horas. Lembrando que esse jogo terá transmissão do Sport TV, inclusive já foi confirmado pelo Sport TV. Então, você quiser acompanhar a GB, quiser acompanhar aí Estrela, o próprio Paulinho, entre outros jogadores, o próprio Ryan também, você pode aí conectar aí sintonizar, né, no Sport TV, na TV fechada, e você vai poder acompanhar aí as quartas de final do Campeonato Brasileiro com Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio. Próximo jogo de volta é no dia 21 de outubro, aí o Vasco faz o jogo de volta em casa no Rio de Janeiro contra a equipe do Grêmio. Olha, e aproveitando que a gente está falando de base, o Vasco ganhou 2 reforços caseiros. Quem está acompanhando o Comenta Léo há muito tempo está vendo que eu estou falando que o Vasco está fazendo uma transição de alguns jogadores, alguns treinaram aí durante esses últimos dias, principalmente com a chegada do Jorginho. O Jorginho, inclusive, trouxe alguns jogadores de volta, como o Vitor, como o próprio Laranjeira, que tem treinado, Lucas Oliveira também tem treinado, Zé Santos também tem treinado bastante, inclusive estava no vestiário na última vitória do Vasco dentro de casa contra o Novo Horizontino. Enfim, o Vasco trazendo jogadores para treinarem novamente, mas o Vasco está dando chance aos meninos da base. Um dos meninos que chamou a atenção em um dos jogos treinos é o Eric Marcos. Eric Marcos, que inclusive já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 juntamente com o Aguinaldo, tem feito parte dos treinos e agora está aí efetivado juntamente com o lateral Matheus Julião. Esses dois estão aí definitivamente no elenco do Vasco até o final da temporada, então vão continuar treinando com o elenco do Vasco. Inclusive passaram por um trote aí durante a semana, você vai ver eles aí com a cabeça raspada, alguma coisa assim, porque eles passaram por um trote. Mas são 2 reforços caseiros que o Jorginho traz para o time profissional. O Vasco tem feito sempre na volta aos treinos, né, quando o Vasco joga e volta a treinar no CT, o Jorginho tem organizado juntamente com o Igor, né, que é o técnico da equipe Sub-20, treinamentos, né, jogos, treinos. Essa semana ocorreu na semana passada também, contra o Sub-20. E o Jorginho está observando muitos jogadores. Nessas de observar, o Matheus Julião, toda vez eu falo Igor Julião, Matheus Julião, lateral esquerdo, e Eric Marcos foram pinçados, mas o Lucas Eduardo também estava treinando durante essa semana. Outros jogadores podem ser pinçados também. Lembrando que o Sub-20 está sem calendário e ficam à disposição aí do Jorginho se quiser pinçar mais alguns jogadores. Se eu for o Jorginho, eu trazia aí o Rodrigo Calvo para ficar ali no lugar do Yuri, porque é um jogador que tem as mesmas características do Yuri, né? Então eu traria esse jogador também para aí, seria uma boa aquisição para o time profissional do Vasco. Time que treinou nessa quarta-feira de feriado, treinou forte,
Jorginho prezando muito pela questão física também, né? O Vasco está muito preocupado que alguns jogadores sentiram no último jogo, Thiago Rodrigues, Edmar, Yuri. Então o Vasco está muito preocupado com isso, tem dado foco e ênfase nesses primeiros dias de treino nessa semana à questão física, para que os jogadores não tenham nenhuma situação que possam impedir de ir para o jogo contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro. E a partir desta quinta, sexta e no sábado, aí o Vasco faz um treinamento tático e vai definir qual o time que vai jogar contra a equipe do Sport. Falando sobre o jogo contra a equipe do Sport, informação importante que o Sport divulgou há pouco, são 10.505 ingressos que já foram vendidos para Sport e Vasco na Ilha do Retiro no próximo domingo. Lembrando para você, vascaíno, que vai para esse jogo, a venda de ingressos para os torcedores vascaínos só acontecerá no próximo domingo às 11 horas, no dia do jogo. Então, você vascaíno que for à Ilha do Retiro, inclusive tomem cuidado, viu? Porque eu tenho visto aí muita gente reclamando de algumas as situações que estão acontecendo na Ilha do Retiro. Então, tomem cuidado que sempre em todos os lugares a gente tem que estar sempre atento, né? Infelizmente, futebol é um lugar que a gente também encontra violência, né? Mas enfim, a partir das 11 da manhã na bilheteria da Ilha do Retiro, a gente vai ter aí toda esta situação aí de venda de ingressos para os torcedores vascaínos. Lembrando que a Ilha do Retiro hoje ela tem capacidade para 19 mil torcedores. Por quê? Porque eles estão fazendo uma reforma lá na área de cadeiras, né? Essa área está fechada e com isso diminuiu a quantidade aí de pessoas, né, que cabem dentro da Ilha do Retiro. Provavelmente no ano que vem eles devem voltar aí com a capacidade máxima, aproveitar a situação de pandemia também e tentaram aí fazer essa reforma. Então eles estão aí voltando com 19 mil pessoas. Então 19 mil pessoas cabem aí dentro da Ilha do Retiro. Provavelmente o Vasco deve ter entre 1.000 e 1.900, ainda não está confirmado a porcentagem que o Vasco deve ter aí para o jogo contra a equipe do Sport Recife neste domingo às 16 horas, jogo importantíssimo. Se o Vasco vence, o Vasco bota um pé na classificação, vai para jogar contra o Criciúma até com possibilidade de subir, né, no jogo contra o Criciúma no outro sábado 22 às 4h30 em São Januário. Se o Vasco empata, o Vasco se aproxima também, segura o Sport, se aproxima, tem que torcer aí. Tem que torcer não, né? O jogo do Ituano é antes, né? No sábado. Se o Ituano perder, o Vasco também bota um pé na classificação. Se perde, empata com o Sport, mas o Sport não passa, o Vasco teria que fazer uma goleada astronômica. Enfim, é um jogão que a gente deve acompanhar aí no próximo domingo e que deve ter transmissão da Rede Globo para o Rio e provavelmente para a Globo Nordeste. A gente vai confirmar aí até a sexta-feira. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!